Vocês estão ouvindo? Glória a Deus. O Senhor está aqui neste lugar, amém? Estamos alegres na presença do Senhor. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Efésios 6. Nós vamos ler de 10 até o 18. Esta palavra, irmãos, o Senhor me deu, vai fazer um ano, no mês de junho. E eu não entendi porque ainda eu não tinha ministrado sobre essa palavra. O Senhor, Ele nos dá a palavra, mas Ele nos dá o tempo para essa palavra se realizar em nossas vidas. E o Senhor aí me deu essa palavra que fala sobre a armadura, que fala sobre guerra espiritual, luta espiritual. Muitas vezes, irmão, nós estamos na guerra, estamos na luta, mas nós não temos a dimensão como orar, como buscar, como vencer essa batalha. Vamos ler Efésios 6, o 10, fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firme, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Senhor, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra. Jesus, é contigo agora. Espírito Santo, é contigo. Eu sou só instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Faça o Teu querer nessa noite, Pai. Que a Tua palavra encontre abrigo nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, nessa palavra, irmãos, que é uma palavra de guerra, que é uma palavra de alerta, que é uma palavra que nós precisamos estar lendo todos os dias, sobre fortalecimento, sobre revestimento de poder. Nós sabemos que os dias são difíceis, temos enfrentado barreiras, guerra espiritual, e nós precisamos estar revestidos no Senhor, nessa batalha que é invisível, essa batalha que não sabemos muitas vezes como está acontecendo, nós só sentimos. Para isso, irmãos, a primeira coisa é reconhecer que nós somos limitados e que nós precisamos estar na dependência do Senhor. E aí o Senhor me deu essa palavra, e eu falava: mas Senhor, eu oro, eu busco, mas como buscar certo? Como orar com entendimento? Como orar e o Senhor ouvindo as minhas orações? Irmão, nós precisamos nos fortalecer em oração, leitura da palavra, jejum, louvor, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós, e colocarmos diante do Senhor nossas falhas, nossas fraquezas, e principalmente nos enchermos do Espírito Santo de Deus. O crente sem Espírito Santo é um crente desarmado, é um crente vulnerável, é um crente que muitas vezes no meio da batalha, no meio da luta, ele não sabe o que fazer. E Paulo fala: revistam-se da armadura de Deus. Ele está falando com a igreja, ele está falando comigo, ele está falando com você. Quem é a igreja, irmão? A igreja somos nós. E Paulo fala: olha, se revistam desse poder, se revistam dessa armadura, para que você possa estar firme contra a cilada do inimigo, para que você possa estar seguro, você possa estar sabendo lutar, sabendo guerrear. E ele fala: revistam-se do poder. O que é se revestir? É vestir, é cobrir, é vestir novamente, né? É colocar uma roupa. Então hoje nós vamos falar da
Deus. Se você entrou aqui sem a armadura, nessa noite você vai sair com a armadura completa, porque crente sem armadura, ele não vence. Crente sem armadura, ele fica paralisado nas situações. Irmãos, quando que eu tenho que revestir da armadura? Todos os dias. Todos os dias você tem que se revestir da sua armadura, porque você não sabe quando vem o dia mau. O inimigo não avisa quando ele vem. Olha, vou chegar hoje, não, vou chegar amanhã. Por isso que você precisa estar revestido do poder dessa armadura, para quando chegar o dia mau, você permanecer firme. Irmão, muitas vezes, presta atenção, muitas vezes nós achamos que o dia mau só vai chegar na casa do nosso vizinho, que o dia mau só vai chegar num parente distante, que o dia mau vai chegar para o meu irmão aqui da igreja, mas nunca o dia mau vai chegar na minha casa. Nunca o dia mau vai bater na minha porta. E quando o dia mau bate da sua porta, você precisa se posicionar. Se posicionar. Toma posse da armadura. Irmãos, no ano passado, presta atenção, porque isso é verdade. O ano passado, no mês de junho, eu comecei a sentir uns negócios estranhos, umas coceiras no rosto. Pensei que era alergia. Fui para o médico, o imunologista, para o alergologista. E aí o médico passou aqueles testes de alergia. Passei 3 dias indo para o hospital e voltando, fazendo aqueles testes. E o médico falou assim: olha, o seu teste não deu nada. Você não tem alergia a nada. Aí ele falou assim: vou te caminhar para o neurologista, para você fazer os exames. Irmãos, quando Deus está no controle da sua vida, aquilo que é para dar errado, o Senhor faz dar certo. Quando você está revestido, você crê que o Senhor está no controle e que Ele está na direção. E aí fui lá no neurologista, ele passou o exame, passou ressonância, passou tomografia. E no dia que eu voltei com os exames, o médico falou assim para mim: olha, nos seus exames deram 2 tumores. Você está com 2 tumores na cabeça. Olha a notícia. Olha a situação. Como você vai ficar firme com uma notícia dessa? Como você vai se levantar sabendo: Senhor, eu oro, eu estou na tua casa, eu ministro na tua casa, e agora é essa situação. A Bíblia diz: se te mostrares fraco na hora da angústia, a tua força, ela é pequena. Então você precisa se levantar. Eu falava: Senhor, me levanta. Não vou falar para os irmãos que não me abati. Eu me abati, eu me entristeci, eu chorei. Mas depois eu me olhei no espelho e eu falei assim: e aí, pastora Cal, você vai ficar prostrada ou você vai se levantar? O Deus que você serve é poderoso ou não? Você vai ficar no chão ou você vai resolver brigar com o inimigo, lutar com o inimigo? Irmãos, eu arregacei as mangas e falei: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu quero viver, eu quero fazer a Tua obra. Jesus, tenha misericórdia de mim, mas faz a Tua vontade na minha vida. A Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo que doa, mesmo que eu sofra, mas o Senhor, Ele é comigo. Igreja, o Senhor é contigo todos os dias. Se revista do poder, se revista da sua armadura. Nós estamos numa guerra espiritual. Então, irmão, o médico ele falou assim para mim: olha, a sua cirurgia é 16 horas de duração. A sua cirurgia não vai poder ser pelo convênio. A sua cirurgia tem que ser pelo Hospital das Clínicas. Eu falei com Deus: a minha cirurgia não. O Senhor, Ele é comigo e Ele é poderoso. E me deu outras guias para fazer outros exames no mês de janeiro agora. Eu voltei, irmãos, fui no convênio, as guias, as autorizações dos exames estavam tudo certo. Quando eu cheguei lá, a moça falou assim para minha atendente: olha, os seus exames já foram tudo liberados, mas a sua guia, ela vai voltar, já está vencida. Já está vencida. E eu falei: Jesus,
preciso resolver isso logo. Tenha misericórdia de mim. Falei para a moça, tenta, se você não consegue uma consulta com algum neurologista que pode me dar uma guia, porque o exame já era segunda-feira e isso já era sexta-feira. Ela falou assim, não tem consulta, não tem jeito. Voltei para casa, irmão, entristecido. Aquilo que acontece hoje, você pode não saber, não entender. Aquilo que acontece amanhã, o Senhor, Ele vai te revelar. Se você estiver com algum problema hoje, ore, busque ao Senhor. Irmão, nós estávamos logo no começo de janeiro. Quando eu cheguei em casa, eu liguei. Uma voz falou no meu coração, liga lá no convênio. E eu liguei. A moça falou, tem uma desistência 4 horas da tarde lá na Barra Funda. Eu estava lá em Itapevi. Era 2 horas de viagem para chegar lá. Eu peguei a roupa, peguei a bolsa, fui embora. Jesus vai na minha frente. Era a minha oração. Imagina como que estava a minha cabeça. Ninguém desconfiava. Pedi oração para alguns pastores aqui. A igreja que eu era lá de Itapevi. Todo mundo orando, intercedendo. E aí, fui nessa consulta, irmãos. Deus pelejará por nós e o inimigo se calará. Quando eu cheguei naquela Barra Funda, naquele centro médico, esperei umas 2 horas, o médico estava atrasado. E eu falei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o teu bem. E aí apareceu um médico, bem velhinho, um senhorzinho, parecia Papai Noel, barba branca, estava com um quipá de judeu na cabeça, a roupa de judeu por baixo do jaleco. E quando eu entrei na sala, eu falei assim para ele, doutor, eu preciso de uma guia, que eu vou fazer um exame segunda-feira, tal. Expliquei a minha situação. Ele olhou para mim e falou, eu não vou te dar a guia. Falei, como não vai? Eu não vou te dar a guia. O Senhor estava na direção. Porque eu pedi, Senhor, toma a direção da minha vida. E Ele disse, você não vai passar nesse médico, você vai trocar de médico. Esse médico não é de Deus para a sua vida. Eu olhei para a cara do homem, eu não acreditei que o médico estava falando isso. Eu não vou te dar a guia. Sabe por quê, irmãos? Deus estava o tempo todo no controle. Deus está o tempo todo no controle. Voltei. Aí eu fui, meu Deus, o Senhor está fazendo algo que eu não estou entendendo. Porque nem tudo a gente entende do momento, né? Na nossa cabeça parece que dá uns 5 minutos, a gente fica fora de estação. Voltei para casa. Estávamos 12 dias de oração. Pastor Silas, pastora Cal, você vai ministrar nos 12 dias de oração. Meu Deus, como que eu vou ministrar? Como que estava a minha cabeça? Os irmãos podem imaginar. Eu falei, sim, pastor, amém. Vou ministrar nos 12 dias de oração. Vou terminar a campanha dos 12 dias. E vou ligar no convênio. E Deus vai preparar o médico. Irmãos, Deus tem tudo preparado para nós. Deus tem tudo preparado. Marcou a consulta para o mês de março. E eu falava, Deus, o Senhor está comigo. Me ajuda, me dá força. Eu não posso, Senhor, fracassar, não posso fraquejar. Eu sei que eu sou humana, mas eu preciso estar de pé na tua presença. Senhor, que aquele médico abra a boca e me dê uma notícia boa. O médico falou, o seu caso é um caso raro. 2 tumores, um perto do outro. Geralmente um é de um lado da cabeça, o outro é de outro, mas os 2 estavam juntos. Eu falei, meu Deus, a bênção é dobrada, ainda 2 tumores aí. Mas ele falou assim para mim, eles são benignos. Aí eu já vi a mão do Senhor sobre a minha vida, quando ele falou aquilo. Mas para ter certeza, vamos fazer outra ressonância. Vamos fazer outros exames. Bom, se você está aqui, se você está na live, compartilha esse culto com alguém que está doente, que está enfermo. Alguém que está passando uma situação difícil. E aí, irmãos, dia 25 agora, semana retrasada, né, de abril, eu fui fazer a ressonância magnética.
E quando eu saí de casa, vocês não vão acreditar. O Senhor falou assim para mim: convoca os anjos para estarem com você naquele hospital. E eu falei: Senhor, envia os teus anjos que estão de férias, envia os teus anjos que estão aposentados, envia os teus anjos que estão passeando, envia os teus anjos, Senhor, que estão no jardim, em qualquer lugar tomando sorvete. Manda tudo para o hospital, porque quando eu chegar lá, Senhor, que a legião de anjos estejam atrás de mim, na minha frente, do meu lado. E ainda, Senhor, coloca Miguel e Gabriel com a espada levantada na porta da sala da ressonância. E ainda, Senhor, eu fui muito ousada. E ainda, Senhor, o quarto homem da fornalha que esteja dentro da máquina de ressonância, e quando eu estiver dormindo, ele coloca a mão na minha cabeça. Irmãos, eu cheguei no hospital, na primeira sala que tinha que fazer a triagem lá, a moça falou: a sua pressão está 17. No meu pensamento eu falei: Senhor, Tu é dono da minha vida e o Senhor me conhece. Espere ali na outra sala, porque talvez você tenha que voltar para sua casa, não vai fazer o exame. Eu falei: escuta aqui, Satanás, eu vou fazer o exame hoje. Eu consagrei esse dia, e eu não vou sair desse hospital, eu não arredo o pé daqui sem fazer esse exame. Irmãos, sentei lá numa sala, a moça falou assim, passou uns 15 minutos, lá vem a enfermeira de novo: vou aferir a sua pressão, porque nós vamos decidir o que vamos fazer com você. Quem decide sobre a minha vida, quem decide sobre a tua vida é o Senhor. O homem pode fazer plano, mas a última palavra vem do Senhor para a sua vida. E aí a moça foi aferir a minha pressão, irmãos. Sabe quanto a minha pressão estava? 14/9. Eu dei um glória a Deus tão alto que a moça se assustou, quase caiu para trás. Porque ali eu vi a mão do Senhor sobre a minha vida. E ela falou: vai lá na sala, nós vamos pegar o acesso. Já me deu uma roupa do hospital, coloquei aquela roupa, fiquei na antessala de espera. E eu falei: Senhor, agora é contigo. Agora é contigo. Porque aquilo que eu não posso fazer, aquilo que você não pode fazer, Deus faz por você. Amém, igreja? Tentei, chegou um enfermeiro lá perto de mim, falando assim: mas você tem certeza que vai fazer esse exame? Você tem certeza que vai fazer com anestesia? Eu quase falei para ele: sai daqui, Satanás, nada do que você falar vai interferir. Está escrito naquele exame o que está escrito, eu vou fazer. O que está escrito ao teu respeito, aquilo que Deus falou vai se concretizar em nome de Jesus. Aí chega a médica que ia fazer o meu exame, com a plancheta lá, fez umas perguntas. Aí falou: daqui a pouco você vai passar. Amém. Depois de 12 minutos já estava eu indo passar. Passei para a porta da sala lá, entrei e falei: Miguel, você está aí? Gabriel, você está aí? Era como se ele estivesse balançando a cabeça. Sim, nós estamos aqui. Anjos, vocês estão aí? Parecia que os anjos tinham se materializado. Irmãos, passei pela porta, deitei lá na maca. A enfermeira, a médica conversando: você vai dormir. Não escutei mais nada. Aí entrei, olhei para cima assim daquela máquina. Aí falei: você está aí, né? Eles falaram: sim, nós estamos. Eu não estava nem falando com eles, eu estava falando com aquele lá, o poderoso. E eles achavam que eu estava falando com eles. Você está aí, né? O senhor está aí. O enfermeiro: sim, nós estamos aqui. E quando eu saí de casa, eu falei para o Senhor: Senhor, o meu exame é 1h30 da tarde. Eles foram me chamar 3 horas. Jejum absoluto, eu estava morrendo de fome. E eu falei: Senhor, eu não quero ficar dormindo o dia inteiro nesse hospital, não. Eu não quero ficar dormindo a tarde inteira, não. Eu quero que o Senhor me acorde logo, porque vai ter culto. E eu vou estar na igreja. Pastora Hilda está de férias, e eu vou estar lá responsável pelo culto. Então, Senhor, eu vou acordar logo. A Bíblia diz que aos seus anjos o Senhor dá ordem ao teu respeito. E aí, irmãos, não estava vendo nada, né? Quando eu acordei ali da anestesia, que eu olhei para cima, tinha um zoião preto assim, olhando para mim.
Um homem parecia que tinha saído da praia, todo queimado do sol. Eu falei, eu estou no céu, eu morri? Aí Jesus disse que ele era pele bronzeada. Ele começou a rir e falou, você dormiu só 5 minutos depois da anestesia. Eu falei, porque os anjos me acordaram, porque eu tenho um compromisso hoje, mas você não pode dirigir, você não pode isso, você não pode aquilo, e eu tudo posso daquele que me fortalece. Aí pedi para o irmão que me levou para o hospital, irmão Carlinhos, olha, eu preciso chegar em Itapevi no máximo 20 para 6, porque eu preciso ir para o culto. Como você vai para o culto, irmão? Você tomou anestesia? Eu vou para o culto em nome de Jesus. E aí, irmãos, eu estava aqui na igreja. 7h05, eu estava aqui na igreja. Glória a Deus. O Senhor é fiel. E aí a batalha não terminou não, porque eu estava numa guerra espiritual. O tempo todo o inimigo ali, aí o exame ia ficar pronto dia 30. Ficou pronto dia 30 de abril. De abril não, de março. Eu sabendo que ia ser dia 30, falei, vou marcar a consulta antes do dia 12, porque dia 12 eu vou estar ministrando e eu quero, Senhor, já ter o resultado. Cheguei, liguei, a atendente falou, esse médico não atende mais, ele só atende criança de 1 a 10 anos. Eu falei, como? O quê? Eu vou passar nele, é ele que vai ver os meus exames, eu vou ligar lá na ouvidoria do convênio. Liguei lá, falei o problema, a moça falou assim, nós só podemos te dar a resposta daqui 5 dias. Falei, Deus, apressa aí, Senhor. Tu és um Deus de já. Passou 2 dias, já estava com o resultado. Olha, a sua consulta é quarta-feira, dia 6, 11 horas da manhã, com o médico que você já passou. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia a esse Deus que tudo pode? A esse Deus poderoso que dá ordem aos seus anjos, ao teu respeito. Fui buscar o exame, irmãos, outra batalha espiritual. Cheguei lá em São Paulo, no hospital. Quando eu entrei na sala, a moça falou assim para mim, Zé, não tem sistema. Eu, como não tem sistema? Eu vim buscar o resultado do meu exame e eu vou sair daqui com ele. Eu não vou voltar para minha casa de mãos vazias. Eu vou sair com esse exame. Nem que eu tenha que esperar até meia-noite, mas eu vou sair daqui com ele. Irmãos, esperei até meio-dia. Aí a moça me chamou. Cheguei lá 8 horas da manhã. A moça me chamou. Ela falou, olha, eu só vou poder imprimir os seus laudos. E eu quero os laudos e eu quero as imagens do exame. Não, não pode. Pode. E eu vou ficar esperando. E se você não imprimir, eu vou lá falar com o seu chefe. Porque Deus falou que eu ia sair daqui com a prova. E a prova é as fotos do exame. Eu vou sair daqui com eles. A moça pegou, imprimiu umas 10 folhas de exame. Glória a Deus. Voltei para casa, né, com aquele pacotão assim do lado. Crendo. Irmão, não vou falar que eu não estava temerosa. Não vou falar que eu não estava nervosa. Não vou falar que eu estava 100% eu, porque eu não estava. Mas o Senhor estava me sustentando, segurando na minha mão. E o tempo todo o Senhor falava para mim, não temas, eu sou contigo. Quando eu cheguei quarta-feira no médico, tinha umas 15 pessoas na sala. Irmãos, eu fui a última. Eu fui a última. Eu andava para um lado, andava para o outro. Anjo, me ajuda aí. Eu estou cansada. Posso todas as coisas que me fortalecem. Fui falando todos os versículos da Bíblia, todos os salmos que estava de cor. Eu fui falando ali. E quando o médico me chamou, irmãos, já era quase 13h. E eu falei, Jesus, agora é contigo, porque eu não posso mudar o resultado de exame. Eu não posso fazer nada, eu só posso crer, eu só posso confiar que o Senhor muda a história, que o Senhor é poderoso. E o Senhor falava, se reveste da armadura, põe o capacete da salvação, não deixa o inimigo falar na tua mente, não deixa descer para o teu coração nenhum medo. E o Senhor me ajuda ali. Quando eu entrei naquela sala, a primeira coisa que eu perguntei para o médico, ô doutor, é verdade que o senhor não vai atender mais adulto? Você não vai me atender mais não? Ele falou, quem falou isso? Eu falei, o diabo que falou. Aí eu falei, não, foi a moça que atende ali que falou para mim. Aí ele riu assim. Irmãos, ele pegou lá os exames, estava tudo no computador. Ele começou a digitar, falar. E eu já estava assim, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Sabe?
E ele ficou digitando, digitando, digitando. Ele falou assim: eu não estou entendendo nada. Eu falei: eu também não estou entendendo nada do que está acontecendo desses exames aí. Ele falou: 2 tumores, os 2 estão paralisados, os 2 estão solidificados, eles não crescem mais. O Senhor pôs a sua mão poderosa, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, irmãos! Ele falou: como é que pode? Os 2 secaram, os 2 estão paralisados, não tem crescimento. Eu falei para ele: isso é poder de Deus. Ali eu glorifiquei o nome do Senhor. E eu entendi, irmãos, o porquê da armadura de Deus. Só vence o mal, só vence o inimigo se você estiver revestido do poder. Se você tiver com a sua mente, com o seu coração no Senhor. O Senhor Deus te diz: eis que te dou poder para pisar em serpente, escorpião, e se tomar alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. Foi uma batalha espiritual. Só Deus sabe esses meses que eu passei. Só Deus sabe, eu precisei me agarrar no Senhor. Eu falava: Senhor, segure a minha mão. Senhor, não deixa eu fracassar. Não deixa, Senhor, eu transparecer. Não deixa, Senhor, eu chegar na igreja com a cabeça baixa. Não deixa eu chegar triste. Não deixa eu chegar desconsolada. Porque o Senhor é a minha força, é a sua força. Aleluia. E o médico falou assim para mim: olhe, você vai para sua casa e vamos acompanhar. E daqui 6 meses, 1 ano, você volta. Talvez a gente tenha que pulsar, tirar o que falta de lá, de dentro. Pense na cirurgia. Eu falei: doutor, o Deus que eu sirvo, que já paralisou o tumor, que já solidificou o tumor, não é o Deus que vai tirar todas as sequelas? Não é o Deus poderoso para me dar a cura completa? Porque às vezes dá uma dor de cabeça, dá uns negócios estranhos. E eu falei: doutor, eu não vou pensar na cirurgia, eu vou pensar na cura completa. Daqui 6 meses, 1 ano, eu vou voltar, mas eu vou voltar com a vitória completa. Amém, igreja? A Bíblia diz que o Senhor, Ele é contigo. E quando o Senhor me deu essa palavra da armadura, eu não entendi que eu precisava todos os dias levantar da cama: Senhor, me reveste da tua armadura, me reveste do teu poder, me reveste da tua unção. A Bíblia diz o quê? Resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Quando nós estamos com a armadura, nós estamos firmes. Vem a notícia ruim, vem o dia mau, mas você está com a sua fé no Senhor. Você está com a sua fé inabalável. O Senhor diz: com o Senhor, eu falava: Senhor, com o meu Deus, eu salto muralhas e serei mais do que vencedor. Amém, igreja? Com o nosso Deus, nós saltaremos muralha e seremos mais do que vencedor. Não é nós que temos que correr, mas é o inimigo que tem que sair. É o inimigo que tem que bater em retirada. Porque é um maior conosco que guerreia as nossas guerras. A batalha, irmão, no mundo invisível está travada. E nós precisamos nos revestir da armadura, nos revestir do poder. E eu fiquei perguntando: Zé, cadê o Zé? Põe a foto aí dos... Ah, já está ali, ó. E eu fiquei perguntando, irmãos, a dúvida, quando o Senhor me deu essa palavra: Senhor, como é que morre um soldado com uma armadura dessa? Como é que morre um homem desse? Como? Né? E eu fui pesquisar como era que morria um soldado com a armadura. Sabe por onde ele morre, irmãos? Pelas brechas que tem na armadura. Tem uma brecha aqui no pescoço, tem uma brecha no olho, tem nas pernas. O inimigo, eles desenvolveram armas para entrar nessas aberturas. E ele pode morrer asfixiado, quebra o pescoço. Então tem várias maneiras. E eu falei: Senhor, e o crente? Como que o crente morre sem armadura? Quando dá brecha para o inimigo. Quando você dá legalidade para o inimigo, atrapalhar a sua vida, você vai morrendo. Talvez a sua armadura hoje esteja cheia de buraco. Talvez a sua armadura esteja toda enferrujada. Talvez você chegou aqui faltando uma parte da armadura. É hora de você se levantar como um soldado, guerrear, pegar a sua armadura e lutar. Porque a tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra o diabo que tenta destruir a sua vida.
Irmãos, e muitas vezes nós ouvimos nas igrejas: ai, porque eu estou na prova, ai, porque eu estou no deserto, ai, porque eu estou isso. Irmão, deserto não é lugar de morte, deserto é lugar de milagre, deserto é lugar de intimidade com Deus, deserto é lugar, aleluia, de renovo. Quando o povo saiu do deserto, lá que saiu do Egito, no deserto, eles tinham, Deus preparou coluna de fogo, coluna de fumaça. Deus veio brotar água da rocha, veio o maná, veio as codornizes, veio um monte de coisa. Então a roupa não se acabou, o sapato não furou. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então não fale, eu estou no deserto, eu estou nisso. Aí a prova é um muro de lamentação. Não seja um muro de lamentação. Ao invés de você murmurar, de você lamentar, de você reclamar, abre a tua boca para abençoar. Abre a tua boca para glorificar o nome do Senhor. Abre a tua boca e fala: olha, eu sei que eu tenho crido, que estou bem certo, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém, igreja? Você pode glorificar o Senhor que você serve. Não fale que você está no deserto, porque você não está no deserto para morrer. O deserto não é lugar de morte. Deserto é lugar de vida com Deus, intimidade com Deus. E você precisa ter intimidade com Deus, porque se eu não tivesse, irmãos, intimidade com Deus, eu ia me esconder debaixo da cama, eu ia ficar depressiva, eu ia surtar, eu ia fazer um monte de coisa que o inimigo soprava no meu ouvido. Mas cada vez que eu ouvia a voz do inimigo, eu repreendia em nome de Jesus. O Senhor estava me ensinando a guerrear. E nós vamos ver agora a peça da armadura, que é a primeira peça, que é o cinturão da verdade. Irmãos, sejam verdadeiros. Sejam verdadeiros. Não existe meias verdade. Ah, foi só essa vez. Ah, foi só uma vez. Não, e vai fazendo, e vai continuando essa vez. E seu cinturão, ele vai se afrouxando. Nós vemos que a palavra do crente é sim ou não. O que passar disso é de procedência maligna. Então nós precisamos ser verdadeiros. Nós não temos parte com o diabo, porque a mentira é do diabo. Resistir ao inimigo, ele fugirá de vós. Fomos comprados e lavados, remidos com o sangue do Cordeiro. Então sejam verdadeiros. Nós precisamos ser verdadeiros. Rapidinho, a outra parte, que é a couraça da justiça. A couraça da justiça que ela cobre, essa parte aqui, ó. Ela protege o nosso coração, que é o centro das nossas emoções. O coração é o centro das nossas emoções. É de onde brotam os desejos e as intenções. E o nosso coração precisa estar limpo. O nosso coração precisa estar limpo, sem mágoa, sem mancha, sem malícia, sem culpa. Não deixe que o mal muitas vezes desça para o seu coração. Não deixe. Não deixe, porque se o mal chegar no teu coração, aí é um processo muito assim, que você precisa estar diante do Senhor para repreender, para estar sendo liberto. Mas nessa noite é uma noite de cura, é uma noite de libertação, é uma noite de visitação do Senhor sobre a sua vida. É a noite de você falar: Senhor, eu estou andando sem armadura, eu quero aprender a vestir a minha armadura todos os dias. Então o inimigo, irmãos, ele tenta te confundir. Ele tenta destruir a tua mente. Ele não pode te destruir, mas ele faz você duvidar de quem você é em Cristo Jesus. Nós sabemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. É mais do que vencedores, né? Então o inimigo, ele coloca tudo isso na nossa mente. E nós precisamos combater toda seta maligna que vem de encontro ao nosso coração. A outra peça, nós vamos ver, são os sapatos do Evangelho da paz. Não seja um promotor da guerra, seja um promotor da paz. Muitas vezes as pessoas, elas gostam de viver em guerra. Você foi chamado para promover a paz.
Então, esses sapatos, eles te levam, né, a lugares onde há guerra, onde há luz, onde há trevas. Nós somos o quê? Mensageiros das boas novas. Você é o mensageiro das boas novas. Muitas vezes nós conversamos com a pessoa, e aí, fulano, está tudo bem? Ai, que vida, ai, que azar, ai, que não sei das quantas. É uma reclamação, é crente reclamando, é crente murmurando, é crente falando, ai, que eu estou isso, eu estou aquilo. Irmãos, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas vão passando, e cada dia tem que ser um dia novo. A Bíblia diz o que? Tenha paz, a paz que excede todo entendimento. Seja manso, seja humilde, seja suave, seja as suas palavras sejam agradáveis. Afinal de contas, você está vestido com a armadura do Senhor. O Espírito Santo está te dirigindo, o Espírito Santo está te direcionando. E ainda temos o escudo da fé. O escudo da fé, você apaga todos os dados inflamados do maligno. Todos os dados inflamados do maligno. Então, irmãos, pensamento de dúvida, pensamento de rejeição. Muitas vezes o inimigo fala: você não vai conseguir, você não é pastora, você não é isso, você não é aquilo. Vai para lá, Satanás, você não tem poder sobre a minha mente, você não tem poder sobre o meu coração. E você vai ali repreendendo. Muitas vezes nós vemos que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém deu a paz, ninguém olhou para mim, ninguém isso, ninguém aquilo. Para de ser Nutella, veste a tua armadura. Você está numa guerra, você não está num parquinho de diversão. Isso aqui é sério. Nós não podemos brincar de ser crente. Isso aqui é coisa séria. O mundo espiritual é coisa séria, né? É muito fácil, irmão. Muitas vezes a gente fala: irmão, ora por mim. Eu falei: Senhor, eu quero ter a fé do pastor Armando. Dá fé, Jesus, do pastor Armando. Olha isso. Pastor Armando é um homem de fé, eu quero ter fé. E sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Nada disso. A fé já está dentro de você. Vai orar, vai buscar, vai se revestir. Pastor Armando tem a fé dele, você precisa ter a sua fé. E eu falei: Senhor, como, Senhor, que a gente consegue ter essa fé que alcança a cura, que alcança os milagres? O Senhor falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque a tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Tua luta não é contra o irmão da igreja, tua luta não é contra teu pai, tua luta não é contra a tua mãe, tua luta é contra o diabo que quer te destruir. E muitas vezes nós ficamos: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me deu a paz, não falou comigo, aí pastor nem me viu, não sei isso. Irmão, seja maduro, tenha maturidade. Para de ficar surtando, para de ficar com mimimi. Não é tempo de ficar com mimimi. Jesus está voltando. Prepara, ó igreja, para se encontrar com o teu Deus. Que é isso? Não me rele, não me toque. O reino de Deus não tem isso não, irmãos. Sabe, o reino de Deus não tem isso. Ter fé não é só acreditar. Ter fé, irmãos, é saber, é confiar que quando tudo parece o contrário, quando tudo parece que está dando errado, quando tudo foge do controle, você declara: tudo posso naquele que me fortalece, porque o meu Deus está comigo, porque não há mal que dure para sempre, porque é o milagre, eu creio no milagre. Essa era a minha oração. Essa era a minha oração todo esse tempo. Senhor, eu não posso surtar, eu não posso desacreditar. Aumenta a minha fé em ti. Quando tudo foge do controle, nós precisamos confiar. E cada vez que você profetiza, é um dardo inflamado do maligno que você apaga. Amém, igreja? Nesse momento o Senhor está te ensinando a guerrear. Levantou da cama, veste a armadura. Não saia pela rua desprotegido, vulnerável. Vem a seta do inimigo e você cai na cilada do inimigo. Mas também, irmãos, não vamos generalizar, porque agora tudo é um inimigo. Tudo não foi eu, foi o inimigo que me deu. Nos primeiros meses que eu vim para o vale, eu passo por 2 semáforos, para vir e outro para voltar. E eu nem prestava atenção, passava simplesmente.
Depois foi chegando a multa. E eu falei, meu Deus, isso é coisa do diabo, essas multas. Não, Nanina, não. O diabo não estava dirigindo o seu carro. Não foi o diabo que passou com uma velocidade lá em cima, foi você. Eu falei, meu Deus do céu, agora eu passo devagar. Porque eu sei que vem a multa depois. Né? E tudo nós colocamos culpa no inimigo. Muitas vezes nós estamos na nossa casa, lavando roupa, fazendo comida, olhando as crianças, fazendo não sei o quê. E muitas vezes nós chegamos na cozinha, o arroz queimou. Isso é coisa do demônio, olha aí, já queimou meu arroz. Nada disso. Você que não prestou atenção, você que não foi lá ver. Colocamos toda a culpa no inimigo. Olha, pastor, eu adulterei, vi uma mulher bonita, o inimigo me cegou. O inimigo lançou a seta e você caiu porque você não estava vigiando. Você não estava revestido da sua armadura. Porque quando você estiver revestido da sua armadura, os seus olhos não verão aquilo que o inimigo quer que você veja. Eu estava outro dia conversando com a minha tia, era da Assembleia de Deus. Ela falou assim para mim, menina, eu vim da vigília, sexta-feira à noite, era 3 horas da manhã, mas eu levei um tombo na escada, o inimigo queria me matar. Eu falei, como que é, tia? O inimigo queria lhe matar? Como assim? Estava escura a escada, quando eu descia, me arrebentei. Eu falei, então, a culpa não foi do inimigo, não, foi sua. Primeiro você não acendeu a luz, não segurou no corrimão para não cair, e você está culpando pelo inimigo. Irmão, o Senhor quer nos dar discernimento. Quando é o inimigo e quando é a negligência nossa. Nem tudo é o inimigo. Coitado, eu fiz isso, fiz aquilo, o inimigo me tentou, foi uma tentação. Para com isso, rapaz. Para com isso. Para de colocar a culpa no inimigo, a culpa é sua. Vem a cilada do inimigo, você precisa resistir. Cai na cilada porque não está revestido. Aí fica surtando. Eu estou com isso. Eu vou na psicóloga. Eu vou não sei aonde. Eu vou não sei aonde. Para aliviar a sua culpa. Se encha do Espírito Santo de Deus. Para de mimimi. Para de Nutella. Para de isso, para daquilo. Ninguém me ama. Porque o inimigo quer acabar comigo. O inimigo não tem poder de destruir a sua vida. Porque maior é Deus que está com você. Maior é aquele que está conosco que aquele que está no mundo. É muito fácil colocar a culpa no inimigo, né? Foi eu não, foi o diabo. Aí o diabo fala, não estou fazendo nada, esse povo está colocando a culpa em mim, né? Tudo de errado. O carro quebrou, foi Satanás. Faz mais de não sei quantos anos que não faz manutenção no carro. A lâmpada da minha cozinha esse dia queimou à noite. Eu falei, meu Deus, isso não é o inimigo, como é que eu vou lavar a louça no escuro? Aí meu filho falou assim, mãe, nós mudamos mais de 8 anos para essa casa, nunca essa lâmpada queimou, agora só está falando que é coisa do inimigo. É falta de uma lâmpada nova, ela não vai durar para sempre. Então nós precisamos, irmãos, tomar consciência de quando o inimigo está agindo e quando é a nossa consciência ou nossas atitudes que estão fazendo com que as coisas aconteçam. E quando acontece uma coisa que a gente sente, tem alguma coisa errada, o inimigo, o Espírito Santo, ele nos avisa. Então o capacete da salvação, né, ele vai proteger a sua mente das mentiras de Satanás, que você não é digno, que você isso aqui não é para você, que você não é merecedor. Pastora, tá vendo? Olha, você está na igreja, agora está no vale da bem sair com essa doença. Eu falava, sai daqui, Satanás. Você não tem poder. Isso é autoridade. O Senhor quer te dar autoridade para repreender. Tem uma dor de cabeça, eu vou no médico comprar um remédio. Tem uma dor na barriga, eu vou no médico fazer isso. Vai orar primeiro. Você está numa guerra espiritual. Eu sei que o Senhor deixou os médicos, o Senhor deixou os remédios, mas tudo é médico, tudo é remédio, tudo é farmácia, tudo é isso. Exerce a autoridade que o Senhor te deu. Repreenda o inimigo. E agora temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que com ela você derrota o inimigo. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, ele venceu com que palavra ele falou? Está escrito. Irmão, nós precisamos ler a palavra, comer a palavra, meditar na palavra, orar a palavra do Senhor. Senhor, a tua palavra
diz que o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Você vai orar pelos teus filhos, Senhor, a tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor, os frutos do ventre. Você vai orar pela tua vida financeira, Senhor, está escrito que o Senhor é o dono do ouro, que o Senhor é o dono da prata. Lá você precisa mentalizar o que está escrito. E muitas vezes, irmão, nós não sabemos nem o que é, onde está escrito. O que está escrito no Salmo 21, no Salmo 23, o que está escrito em João 3,16. Muitas vezes, irmão, nós pegamos a Bíblia, deixamos aberta lá na estante, deixamos aberta lá e fica, você não sabe nem o que está escrito. A Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque nós pecamos? Porque muitas vezes nós não conhecemos a palavra, e nós precisamos conhecer a palavra. Ter intimidade com o Senhor. O Senhor quer nos ensinar, irmãos, a guerrear. É fácil? Não, não é fácil. O Senhor me ensina. Espírito Santo me ensina. Eu não sei orar, eu não sei como agir nessa palavra, todo esse problema que eu estou passando. E o Espírito Santo, Ele vai te orientar, Ele vai te conduzir, Ele vai te dar discernimento, entendimento. Irmãos, nós precisamos ter autoridade espiritual. Para ter autoridade espiritual, irmãos, quem tem autoridade espiritual não é quem canta bem, quem prega bem, que tem uma boa oratória, que louva, que faz isso, que faz aquilo. A verdadeira autoridade espiritual vem de quem obedece ao Senhor, quem tem o coração no Senhor, que faz o querer do Senhor, que anda conforme a vontade do Senhor, porque o Senhor, Ele não se importa com a aparência, Ele vê o teu coração, e o coração contrito o Senhor não despreza. Por isso, se encha da palavra. Não fique achando que o dia mau não vai chegar. Qualquer hora ele pode te surpreender. E você precisa se revestir, se vestir, porque senão você vai ficar prostrado num canto, chorando. Você vai ficar desanimado: Jesus não me ama, porque isso, porque aquilo, questionando. Então, antes que venha o dia mau, se prostre, leia, aprenda a guerrear, aprenda a lutar, aprenda a se posicionar. A Bíblia diz: o Senhor pelejará por nós e o inimigo se calará. Amém, igreja? Vamos louvar, vamos ficar em pé nesse momento. Pessoal do louvor, aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Fácil não é, mas o Senhor, Ele te capacita, Ele te dá força. Eu não sei a luta que você está passando, a guerra que você está passando, mas eu sei que o Deus que nós servimos é poderoso e grande e fiel para nos dar a vitória. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar pela tua palavra, que ela é viva, Senhor. Queremos te louvar porque o Senhor não nos deixa sem resposta. Queremos te louvar porque o Senhor é grande, poderoso e fiel. Nos ensina a lutar com as armas que o Senhor nos disponibiliza. Que as nossas armas, Senhor, são poderosas para quebrar todo sofisma, toda malícia, tudo aquilo que vem contra nós. Pai, nos reveste do teu poder, nos reveste da tua unção, nos reveste da tua armadura, nos capacita cada dia. Pai, tu fala na tua palavra que o inimigo está embaixo dos nossos pés. O inimigo está embaixo dos nossos pés, e maior é o Senhor que nos dá a vitória. Nos ensina a lutar, nos ensina a guerrear, nos ensina, meu Deus, em nome de Jesus, nos revestir a cada dia, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Quem está com a armadura aí, irmão, dá um glória.